Olá, bom dia, sejam bem-vindos à videoaula de revisão. Então, aqui está a data do provão, os conteúdos a serem estudados. E hoje eu fiz uma aula de revisão com o conteúdo advérbio e locução adverbial. Mas o que é um advérbio? É a palavra que pode complementar, modificar o sentido do verbo, do sujeito ou até mesmo, do próprio advérbio. Temos aqui o exemplo. Repentinamente, ele apareceu no quarto. Então, veja que eu tenho, o verbo, a ação, aparecer, e aí, repentinamente, dá a ideia do modo, que isso aconteceu. Ou seja, o advérbio modificou o verbo aparecer. E a locução adverbial é o conjunto de palavras, que tem a mesma função de um advérbio. De repente, ele apareceu no quarto. Então, veja aqui, eu tenho o mesmo exemplo. A ação aparecer e de repente, que foi o modo que isso aconteceu. Então, repentinamente é um advérbio, de repente é uma locução adverbial que tem a mesma função, certo? E aí, eu tenho uma classificação dos advérbios. Vamos ver alguns aqui. De afirmação: sim, positivamente, certamente, certo? E a locução adverbial: de fato, na verdade, sem dúvida. Veja que tem a mesma função de afirmação. Temos também de negação. Qual é de negação? Não, nem, nunca, tampouco. Aqui são os advérbios. Locução adverbial: de maneira nenhuma. Então, vejam que aqui eu já tenho um conjunto de palavras que tem a mesma função de negação. Temos de dúvida: provavelmente, talvez, possivelmente. Veja aqui de possibilidade. Locução adverbial: quem sabe ou vá, por certo. Então, aqui eu tenho a mesma função de dúvida. De modo: bem, mal, melhor, depressa. Ou seja, ela realizou a atividade bem. Aqui é o modo com que ela fez essa ação de realizar a atividade. A locução adverbial: de má vontade, às claras, ou seja, ela fez a atividade de má vontade. Então, aqui eu tenho a locução verbal também de modo, o modo com que essa atividade ela foi realizada. De intensidade: bastante, quase, mais, pouco, certo? E aí, a locução adverbial: de muito, de pouco, de lugar, aqui, ali, além, perto, longe. Locução adverbial: por aqui, por ali, à direita, à esquerda. Então, aqui eu tenho de lugar, certo? Tempo: agora, já, certo? Logo. Então, veja da ideia de tempo nas frases. Locuções adverbiais: de vez em quando, em breve. Então, veja, aqui são apenas exemplos, tem muito mais. Você aprendendo, certo? Direitinho a identificar, a olhar para uma frase, não querer adivinhar, e sim, ver a circunstância que um advérbio representa, você vai aprender logo a identificar. Independente de ter visto todos, ou não, porque são muitos. Então, aqui são os principais que dão ideia de afirmação, dúvida, modo, intensidade, lugar e tempo. E para ajudar, nós vamos agora ver uma música intitulada Advérbio, no qual vocês vão aprender de uma forma ilustrada, certo? Vamos lá ouvir atentamente.
O advérbio é a palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Modificando o verbo fica assim: o garoto vai cantar, o garoto vai cantar bem. Modificando o adjetivo fica assim: a garota está feliz, a garota está bastante feliz. Modificando o advérbio fica assim: todos eles estão indo bem, todos eles estão indo muito bem. O advérbio pode ser de lugar, aqui, ali, longe, perto. Pode ser de tempo, cedo, tarde, amanhã, depois. Pode ser de modo assim, depressa, à toa ao léu. Pode ser de negação, não tão pouco, nunca, jamais. Pode ser de dúvida, talvez, provavelmente, porventura. Pode ser de afirmação, sim, certamente, com certeza. Pode ser de intensidade, muito pouco, menos, mais, quanto, quase tanto. Agora que vocês ouviram a música, vamos analisá-las. Então, veja, advérbio é a palavra invariável que modifica o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Modificando o verbo, fica assim: o garoto vai cantar. O garoto vai cantar bem. Então, veja, temos o verbo cantar e aí de que forma, né, o garoto fez. Bem, o modo. Modificando o adjetivo, vai ficar assim: a garota está feliz. A garota está bastante feliz. Veja que eu tenho aqui o adjetivo feliz, certo? E aí, ela está feliz, está modificando esse adjetivo. Modificando o advérbio, todos eles estão indo bem. Todos eles estão indo muito bem. Veja que eu já tenho o advérbio bem, certo? O modo. E aí eu acrescento mais outro, muito, de intensidade. Então, aqui modificou o próprio advérbio. O advérbio pode ser de lugar. Aqui, ali, perto. Pode ser de tempo, cedo, tarde. Pode ser de modo, assim, depressa, à toa, ao léu. Pode ser também de negação. Não, tampouco, nunca, jamais. Pode ser de dúvida, talvez, possivelmente, porventura. Afirmação, sim, certamente, certeza. Pode ser também de intensidade, que vai dar intensidade às palavras. Muito, pouco, menos, mais. Certo? E aqui eu tenho uma atividade de participação que vocês irão fazer. E aí depois eu vou colocar o gabarito, certo? Para vocês conferirem se está certo ou não. Escreva os advérbios equivalentes em cada locução verbal. Por certo, certamente. Então, vocês vão ler esse. Com calma, qual seria? Às pressas. Em geral, de imediato, com cuidado e às claras. Então, essa foi a nossa videoaula de revisão. Espero que tenha ajudado. Então, boa sorte aí no provão. E aí temos também, certo, as outras formas de estudar. Livro didático, de gramática e agora a videoaula. Tchau, tchau e boa sorte.